pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das últimas leituras que eu fiz. Meu ritmo de leitura diminuiu bastante, esses últimos 2 ou 3 meses aí, eu não tô conseguindo ler quase nada. Tem dia que eu leio uma linha, tem dia que eu leio uma página, tem dia que eu leio nada. E isso é uma mistura de livros chatos, cansativos e maçantes, junto com o fato de que eu tô ficando um pouco cansada de ter que ler por obrigação. Ler porque tá na TBR, ler porque eu preciso ler pra criar conteúdo. Eu não tô conseguindo mais aproveitar as leituras de maneira gostosa como era antes. Eu tô lendo um livro e eu tô desesperada para que ele termine porque eu preciso ler uma quantidade no ano, eu preciso ler uma quantidade no mês, porque eu preciso ler pra produzir conteúdo e isso tá me fazendo muito mal. Fora também que não tá me sobrando muito tempo. Eu acabo tendo que escolher o que eu vou fazer. Ou eu vou escrever, ou eu vou ler. E aí eu pego pra ler à noite, eu tenho sono, não consigo dar continuidade, porque os últimos livros que eu peguei pra ler eram chatos e eu não me prendiam, eram maçantes e aí eu dormia. Então assim, eu tenho várias leituras pela metade que foram ficando pelo caminho, tem alguns livros aqui que eu quero comentar com vocês que infelizmente não foram leituras muito positivas, que foram leituras assim que não me prenderam, que eu li ali na força da raiva, do ódio, do ranço, só pra ler realmente. E eu preciso urgentemente mudar alguma coisa nesse sentido, porque não tem sido gostoso mais vim aqui conversar com vocês a respeito de livros, das últimas leituras que eu fiz. Eu me deixei cair nessa pressão da rede social, né, nessa coisa de fulano tá lendo 5 livros a cada 2 dias e eu não tô conseguindo acompanhar esse ritmo. Eu me deixei cair nessa pressão e isso tá me fazendo bastante mal. Enfim, vou conversar com vocês mais a respeito disso mais pra frente, tá? Porque tem algumas coisas que eu quero mudar aqui no canal. Talvez eu dê uma pausa, talvez eu dê um descanso aí pra mim mesma, mas isso vai ficar mais pra frente, tá? Vamos focar nas leituras que eu resolvi que eu consegui fazer nesses últimos 2 meses, e aí eu vim contar um pouquinho pra vocês a respeito delas. Mas antes de eu começar a falar pra vocês quais foram os livros que eu li e o que eu achei deles, eu queria convidar vocês pra participar da leitura conjunta premiada do meu livro Apague as Luzes ao Anoitecer, que começa agora no dia 15 de agosto. Será um período de 2 semanas pra gente fazer essa leitura coletiva, né, juntos. E a gente vai ter live de bate-papo, a gente tem um grupinho exclusivo pra conversar. E no final da leitura conjunta, as 2 pessoas que somarem uma maior quantidade de pontos vão receber prêmios. Dentre esses prêmios tem um vale-compras no valor de R$100 para a Amazon, onde vocês vão poder comprar aí R$100 em livros. Para saber mais da leitura conjunta premiada, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o post que eu fiz lá no Instagram, onde tem tudo explicadinho, como que vai funcionar a pontuação. Também vou deixar o link do nosso grupinho do Telegram, que aí para fazer parte da leitura coletiva, vocês entram no grupinho e se inscrevem no formulário. Pode ler na edição física, pode fazer a leitura através do Kindle Unlimited, pode comprar o e-book lá na Amazon, que inclusive vai sair em promoção aí no dia 15. Também queria convidar vocês para se inscreverem na minha newsletter, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Na newsletter eu falo mais sobre meu processo criativo, como é que eu desenvolvo minhas histórias, de onde vêm as minhas ideias, como é que eu crio meus personagens e coisa do tipo. Então se você gosta desse conteúdo, fica aqui o meu convite para você participar. A começar por Vermelho e Branco, Sangue Azul, que eu já falei pra vocês mais a respeito aqui no canal. Foi uma leitura que pra mim foi mediana, foi meio blé. Assim, eu acho que eu dei 2 estrelas e meia, 3, nas 3 estrelas com muito dó, se eu não tô muito enganada. Porque eu gostei muito das partes em que os 2 protagonistas ali estavam interagindo, enquanto eles estavam conversando, trocando e-mail, trocando mensagens, interagindo. Enquanto os 2 estavam juntos, pra mim o livro era gostoso, mas todo o restante dos personagens, toda a parte política foi muito chata de ler. Depois eu peguei pra ler Luzes do Norte, da Juliana Domingues, e assim, eu tinha uma expectativa muito grande pra esse livro, porque ele é vendido como uma fantasia com protagonismo LGBTQIA+, né, um romance sáfico. E eu esperava uma fantasia, tipo uma high fantasy, sabe? Uma fantasia épica, um negócio realmente cheio de magia. E não foi isso que eu encontrei. Aqui a gente vai acompanhar a Dimitra. Logo no início do livro, ela acaba matando um urso
que estava colocando em risco os cavalos ali do líder deles ali, tá? Pelo que eu entendi, esse universo ele é mais ou menos um universo feudal, um universo medieval, mas com feudos, alguma coisa nesse sentido. E esse cara é um cara muito poderoso ali e ele pediu pra ela, porque ele é uma das melhores caçadoras que existe ali naquela cidade. E aí ele decide pedir pra que ela, né, já que ela é uma menina, pra que ela se torne a guarda-costas da filha dele, porque ele percebe que a filha dele tem alguns segredos, ele tá com medo que a filha se envolva com pessoas que não são adequadas aos olhos dele, porque ela já tá numa idade de começar a namorar e coisa do tipo. E ela aceita porque ela tá precisando de dinheiro, é só ela e o irmão mais novo. Eles perderam os pais bem novos. Miúda, shh, gato. E o inverno tá chegando, e no inverno a caça fica um pouco mais complicada. Ela praticamente vive de caça, né? Ela caça e vende a pele e a carne dos animais, e ela também sobrevive com isso. Então ela aceita porque ele vai pagar muito bem. Ela e a Aurora, então, começam a se aproximar bastante, elas passam bastante tempo juntas, elas vão fazer muita coisa juntas e ali é o clima entre elas, a tensão entre elas começa a crescer. A Aurora é uma personagem que pra mim pareceu muito mais interessante porque ela é mais madura. A Dimitria parece uma adolescente de 15 anos birrenta e imatura que me irritou profundamente em grande parte do livro. Teve umas coisas assim que ela fez que eu fiquei com vontade de entrar na história e dar um chute no meio da bunda dela, porque puta que pariu, sabe? E o que acontece? Quando eu encontro personagens imaturos dessa forma na história, que dá vontade de dar uns tapas, acaba que eu não consigo me conectar muito com a história. E como eu esperava uma fantasia muito mais trabalhada, uma história muito mais mágica nessa questão de fantasia, e eu não encontrei isso, acabou que eu não consegui me agradar 100% com o livro, com a narrativa, com a história. Por fim, eu gostei da história, mas nem tanto assim. E eu confesso que eu não sei se eu quero ler a continuação. Eu acho que eu vou dar um tempo. Quem sabe uma hora eu pego uma resenha da continuação e fico sabendo mais ou menos do que vai acontecer e acabo ficando curiosa pra fazer a leitura. Mas eu esperava uma fantasia mais fantasiosa, sabe? Esperava mais bruxaria, mais magia, mais, sei lá, dragão e coisas. E não foi o que eu encontrei. E aí eu fiquei meio chateada. Eu li também Eu Que Nunca Conheci os Homens. E assim, esse é outro livro que eu tinha uma expectativa muito grande pra leitura. Só que ele ficou dentro do que eu realmente esperava. Um livro um pouco mais introspectivo, um livro um pouco mais para refletir sobre as coisas da sociedade, do mundo, da forma como a gente vive, da forma como o ser humano se porta diante das coisas que a gente tem e das coisas que a gente não tem, as coisas que a gente dá valor e que a gente deixa de dar valor, e que são, sim, muito preciosas, mas a gente só vai perceber o dia que a gente perder. Esse aqui é um livro que eu gostei bastante da leitura, mas eu esperava uma outra coisa. Confesso que eu esperava uma outra coisa também. Eu esperava um mundo distópico, não sei. E eu não sei o que eu encontrei aqui. Confesso que eu não entendi muito bem o universo, mas não é bem o universo que é pra ser o ponto central da história. Então vamos relevar. O que acontece? Aqui a gente tem uma prisão de mulheres, onde elas ficam dentro de uma jaula feita de vidro. Ali a gente tem 40 mulheres. E elas são todas já muito maduras. Todas elas têm em torno de 35, 40, 50, 60 anos. A gente só tem uma menina que é uma adolescente que chegou ali muito nova. Elas estão presas nesse lugar há mais de 20 anos e existem guardas que são homens que ficam em volta dessa jaula. Então, quando eu vi esse título, Eu Que Nunca Conheci os Homens, eu achei que a personagem ela nunca tinha visto um homem na vida, mas ela viu. Tem os guardas, que são 3 guardas, que ficam rondando a cela e não permite que elas tenham um contato físico uma com as outras, não permite que elas se machuquem, não permite que elas machuquem as outras. Minto, não é vidro, são grades, porque eles têm chicote e eles fazem um chicote entrar pra dentro da cela pra chicotear elas em momento que elas estão fazendo algo que não é devido. Mas eles não falam com ela, eles não interagem com elas, eles só estão ali realmente pra manter a ordem. Elas são até que muito bem cuidadas, assim, mais ou menos, recebem alimento de manhã e de tarde, tem que cozinhar o próprio alimento.
Não tem regalias, não tem nada assim, né? É o básico do básico. Elas usam roupas que elas mesmas costuram, elas recebem linha e tecido para costurar as roupas conforme for tendo necessidade. As necessidades, né, fezes e urinas são feitas de forma bem aberta, assim, no meio de todo mundo. E, enfim, num dia, um alarme muito alto soa, começa a tocar, e o guarda, ele tava abrindo a cela pra entrar com a comida. E nesse momento, ele larga a chave na fechadura da cela e eles saem correndo. A nossa adolescente aqui, que é a pessoa que mais se pergunta sobre as coisas, que mais se questiona sobre as coisas, que não aceitam muito bem as coisas como elas são, porque ela é muito curiosa, ela corre no exato momento, destranca a cela e abre a porta e sai atrás desses homens. As outras mulheres vão saindo aos poucos, porque elas já meio que caíram, meio que aceitaram aquela realidade. Então, quando tudo muda, elas ficam bastante receosas, assim. E aos pouquinhos elas vão saindo daquele lugar em que elas estavam presas e elas vão descobrindo mais a respeito do mundo em que elas estão. Que não se parece em momento nenhum com o planeta Terra em que a gente vive. E essas mulheres, então, soltas, elas vão ter que aprender a reaprender a sobreviver, porque a verdade é que o socorro nunca vem, nunca ninguém vai atrás delas para saber se elas estavam vivas, elas não encontram mais nenhum ser humano vivo ali naquele lugar, e anos vão se passando e a gente vai acompanhando o desenrolar disso. Então, é basicamente as mulheres interagindo sempre uma com as outras, conversando sobre o que elas tinham e o que elas deixaram de ter, e a nossa protagonista pensando, refletindo sobre isso. Basicamente essa é a história. É um livro gostoso de ler, é um livro interessante de ler. Chega numa parte que ele se torna assim maçante, só que como ele é muito curto, ele tem 188 páginas, acaba que no momento que ele se torna maçante, ele já tá muito perto do final, sabe? E a curiosidade de saber como que aquilo vai acabar, porque no início a gente entende que ela tá narrando do futuro e ela já é uma senhora de idade quando ela tá contando a história da vida dela. Então, pra gente saber como que isso vai se desenrolar, acaba que a leitura vai, sabe? Você quer saber o final e a leitura flui um pouco mais rápido por causa disso, mesmo nessas partes que a narrativa tá parada, não tá contando muito nada muito interessante, enfim. E esse livro aqui, ele é uma publicação da editora Dublimense. Acho que ficou bem claro isso pela capinha, né? Porque a Dublimense, ela tem essas carinhas bem carinhas, bem carudas de Dublimense nas capas. E a tradução é do Diego Grando. E por fim, eu peguei O Que Resta de Nós, da Virginie Grinaldi. Esse aqui é o livro que veio pela Tag Inéditos do mês 5. Ele também é um livro bem curtinho, por isso que eu coloquei ele, a leitura pra fazer nesse mês. Porque eu tinha colocado alguns calhamaços, e eu falei, não, vou colocar alguns livros mais curtos que eu acredito que serão mais fluidos. Ele tem 266 páginas nessa edição da Tag, e ele vai sair pela Gutenberg. Ele conta com a tradução da Júlia Rosa Simões. Bem, aqui a gente vai acompanhar 3 protagonistas, serão 3 pontos de vista. Uma das nossas protagonistas, a Jane, ela tem 74 anos e ela acabou de ficar viúva. E a verdade é que as finanças não estão muito boas, ela não tá conseguindo pagar, com a aposentadoria dela, ela não tá conseguindo pagar as contas que ela e o marido tinham. E eles não tinham nenhuma reserva, assim, não faziam nenhuma poupança, né? E ela precisa se virar nos 30. E o que ela decide fazer? Alugar o quarto reserva que tem no apartamento, que era dela e do marido. E ela coloca um anúncio no jornal. E aí que os 3 protagonistas vão acabar se encontrando. Nós temos o Theo, de 18 anos, que tá morando na rua. E ele trabalha como aprendiz de confeiteiro numa padaria próximo ao apartamento. E o Theo, ele precisa de um lugar pra morar. E no início da história a gente vê que ele comprou um carro velho, por um preço assim bem pichincha, e ele decide morar dentro desse carro. Só que o carro acaba rebocado e ele acaba voltando a morar no metrô. E quando ele vê esse anúncio, para ele é muito bom, porque por se tratar de um quarto, o custo é muito baixo. Então ele pode pagar sendo aprendiz de confeiteiro ali naquela padaria. Só que a Iris, de 33 anos,
ela também precisa de um lugar para morar, porque ela acabou de ser despejada do apartamento onde ela estava morando e ela precisa urgentemente de um lugar para se acomodar. E aí a gente vai descobrindo mais a respeito da Iris conforme a história vai rodando e também mais a respeito do Theo conforme a história vai acontecendo. E aí a gente vai vendo como a vida desses três vai se unir, vai se juntar, como é que vai ser a relação entre eles, porque a Iris e o Theo acabam discutindo num primeiro momento e aí eles acabam meio que ficando com o pé atrás um com o outro, né? O Theo é um menino muito novo e a gente tem ali, tipo, o início, né, da carreira profissional, que é os 18 anos, o que deveria ser o auge da carreira profissional, que é os 33 anos, e o final ali, a aposentadoria, quando a gente deveria, né, tá tranquilo, tá curtindo a vida, tá aproveitando, né, as plantas que a gente regou no decorrer, que é os 74 anos. E a gente vai ver mais também da relação entre esses três, e a gente vai ver que a vida deles já tinha se conectado em um momento bastante delicado aí pra eles. Eu gostei muito da forma como a autora foi contando a respeito do passado desses três personagens pra gente. A gente vai conhecendo mais desse falecido marido da Jane conforme ela vai recebendo cartas, né? Porque ela tá bastante abatida, ela tá com o luto muito forte ainda, ela amava muito o marido, eles não conseguiram ter filhos, ela tentou engravidar diversas vezes, mas ela não conseguia manter a gravidez, então a gente vai vendo, através dessas cartas que ela vai recebendo, que são recordações da vida dela e dele, como é que eram os dois. Ela costuma também ir muito no cemitério, conversar, né, ali com o túmulo do marido, com o espírito do marido, né, com as lembranças dele. A gente vai vendo também do que a Iris tá se escondendo, por que ela tá fugindo. A gente vai vendo que ela tá fugindo de alguma coisa. A gente vai saber o que aconteceu no passado dela. O Theo também tem um passado muito delicado, um passado muito difícil. E eu preciso avisar vocês que esse livro ele tem gatilhos para abuso psicológico, abuso emocional. Pode ser um pouco complicado para quem for fazer essa leitura, porque eu achei, assim, bem triste de ler essa parte mesmo. Foi uma parte que me pegou bastante, assim, né? É uma leitura bastante fofa e emocionante. Eu gostei bastante de ler esse livro. Gostei muito. Eu acho que é um drama. Não sei. Eu acho que é um drama. Mas ele termina, assim, com um quentinho no coração. Tão gostosinho. Tão gostosinho. Eu gostei bastante dessa leitura mesmo. Essas foram, então, as últimas 4 leituras que eu consegui fazer nos últimos 2 meses. E me conta, deixando nos comentários, quais foram as últimas leituras que vocês fizeram. E se vocês ficaram interessados em algum desses livros que eu comentei com vocês e resolverem comprar pelo site da Amazon, fazendo isso com o meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês me ajudam bastante, porque eu recebo uma pequena comissão, você não paga nada mais do que você já vai pagar pelaquilo que você vai comprar, pelo livro que você vai comprar. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!